Está ao vivo e a cores. Boa noite, pessoal. Vamos mais uma vez para o nosso estudo do livrinho Calma, né, do Espírito Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, e com as liçõezinhas muito atuais, eu acho, apesar desse livro ser da década de 1940, né? A de hoje chama-se Prevenções Negativas e diz assim: mantenhamos a ideia clara e positiva do bem, para que a prevenção negativa não nos perturbe. Ele quer dizer o quê? Vamos nos manter no bem, não é? É sempre mantendo, olhando o lado bom das coisas, tentando realmente fazer o melhor que a gente pode em qualquer situação. Porque essa coisa da prevenção negativa, ela nos pega, né, muito fácil. Infelizmente, nós somos ainda espíritos que vamos muito pro negativo. Se a gente parar e pensar, qualquer coisa que acontece, a nossa primeira reação é pro negativo. É pensar, sabe, qualquer coisa. A gente, depois, às vezes, a gente para, reflete, não, deixa eu tirar isso da cabeça e tal. Mas se a gente continua, assim, perseverar nessa ideia, né, de estarmos no bem, estar no bem o que é? É tentar fazer o melhor e ver o melhor de tudo também. Eu acho que quanto mais a gente exercitar, principalmente isso, de ver o melhor, né, em qualquer situação, mesmo que seja uma situação difícil, hoje a gente fala tanto, né, situação difícil, a gente tem muito que aprender ali. E isso é bom. Né? Tem gente que não concorda, nossa, mas é difícil, como que eu vou ver coisa boa nisso? Mas tem ensinamento para mim, tem exercício para mim, e isso é o que é o bom da coisa, né? Não mentalizes sofrimentos suscetíveis de surgir amanhã, porque talvez jamais aconteça. Isso também é outra coisa que a gente faz muito. A gente se preocupa com as coisas, né? Uma coisa está para acontecer, a gente já imagina como vai ser. Geralmente, dependendo da coisa, não é bom, porque a gente vai para o negativo, né? E a gente, como fala aqui, de repente nem acontece. Pelo menos acontece do jeito que tem que acontecer, não do jeito que eu fiquei imaginando e sofrendo, que é o pior, né? Que a gente fica sofrendo por antecipação, a gente entra na ansiedade, vive aquilo, né, 3 vezes pior do que quando acontece. A gente fala, nossa, mas por que eu fiquei assim? Por que eu me preocupei tanto, né, com isso? Então é a mesma coisa. Se eu estou no bem, isso eu procuro estar me sentindo, né? Eu procuro estar vivendo no bem, eu vou estar eliminando isso. Quando vem uma coisa negativa de algo que vai acontecer, eu paro, não vou pensar assim. Eu vou deixar a coisa acontecer e vou confiar, principalmente, dependendo do que é, né? Confiar, né, na ajuda que a gente tem, na ligação que a gente tem com o Pai, com Jesus, com os mentores, e tudo vai dar certo. Mesmo que a coisa não aconteça de um jeito que eu gostaria, às vezes lá na frente a gente vê que é o melhor que tinha para acontecer. Então deu certo, né? Doença em casa ou em ti mesmo, aflição não substituirá a providência ou medicação que exigem serenidade para o êxito devido. Doença, ou em você, ou em casa, ou com um familiar. Às vezes a primeira reação, como a gente está falando, a nossa primeira reação é negativa. A gente entra na aflição. Só que ele diz aqui, a aflição, ela não vai substituir o medicamento, ela não vai substituir a solução
né, daquela doença. Pelo contrário, a aflição só vai atrapalhar. Quanto mais aflito, mais ansioso, a ansiedade é hoje, né, a tônica do momento. E a doença às vezes até pode piorar, se eu realmente estou doente. Às vezes eu estou com alguma coisa que eu estou imaginando que é uma coisa, né? Eu vou para o médico, né, para passar por um, né, porque eu estou sentindo alguma coisa. Eu chego lá e ele pede um exame. Aí eu faço o exame. E o exame até sair, até eu ter o resultado, eu já imaginei 500 mil coisas. Eu já imaginei que é ruim. Eu já imaginei o que vai ser de mim se for o que eu estou pensando. E às vezes chega a hora e não é nada daquilo. A gente sofre tanto, né? Um desgaste enorme. Provações de amigos e familiares. A lamentação não fará o que a fortaleza de ânimo e a coragem poderão realizar em favor deles, com a tua palavra iluminada de confiança e compreensão. Qualquer provação que um familiar esteja vivendo, ou um amigo, a lamentação, às vezes eu sofro mais pelo filho do que ele mesmo está sofrendo. A minha preocupação às vezes é 3 vezes maior do que ele mesmo está preocupado, né? Então nessa hora de lamentação, eu só vou complicar mais, eu só vou desgastar mais a situação. Então ele fala da fortaleza de ânimo, da coragem, da confiança e da compreensão. 4 palavrinhas muito boas, né? A gente ser forte, ter ânimo, positivo, como a gente está falando aqui, porque essa é a tônica, né, dessa lição. Sempre na positividade, sempre com a confiança. E aí a confiança vem, a compreensão vem. Às vezes a compreensão vem no sentido de eu entender até por que aquilo está acontecendo com aquele amigo, com aquele filho, com aquele familiar. E aí às vezes está o ensinamento, não é? Porque quando a gente consegue entender profundamente uma situação que passou por mim, e eu consigo perceber o que eu tirei daquilo, o que eu aprendi com aquilo, foi muito positivo. Aí foi, né, uma coisa que eu vou levar comigo, porque essas coisas, o importante é que a gente carregue pela vida, né, os ensinamentos. Parentes difíceis, queixas e críticas não tomarão o lugar da bondade e da aceitação, com que se te fará possível auxiliá-los e melhorar-lhes a vida. Se você tem um parente difícil, a queixa, a crítica, ele fala aqui, se você começa a agir com a queixa e com a crítica no lugar da bondade e da aceitação eu acho que é uma coisa muito importante para a gente pensar, em qualquer situação. Mas um parente difícil, se eu não o aceito do jeito que ele está, com os problemas que ele está, que às vezes ele tem até a parcela de culpa dele naquele problema que ele está vivendo, se eu não o aceito, até com essa limitação, eu não vou conseguir ajudar. Porque eu vou gerar sempre a crítica, e às vezes eu vou gerar uma crítica que ele não tem a condição de mudar, pelo menos naquele primeiro momento. Às vezes a pessoa não tem a condição de perceber profundamente, como eu que estou de fora percebo, o que ele está fazendo, se ele tem uma parcela de culpa naquilo. Se eu aceitar, o primeiro passo é aceitar. Se eu aceitar e conseguir aos poucos, com paciência, com bondade, como fala aqui, eu tenho certeza que a gente consegue ajudar melhor. Porque a gente está cada vez mais com a certeza de que as críticas, uma crítica construtiva, ela é muito boa. Mas quando eu chego, aí que tá, né? Quando a gente
Depende do jeito que eu falo, da hora que eu falo, depende do tom que eu falo. Se eu vou criticar alguém que está com um problema e ele tem uma culpa nisso, e eu vou com a crítica ferrenha, eu vou com a crítica, né, me humilhando, que é muito triste, né, eu não vou conseguir ajudar, pelo menos a grande maioria não. Então a gente indo com a bondade, indo com a paciência, às vezes criticando, mas sabendo falar, sabendo apontar alguma coisa que ele precisa enxergar. Mas quando a gente vai com bondade, vamos pensar sempre na energia que a gente está gerando. Quando eu vou com bondade, quando eu vou com compreensão, a energia que eu mando, é isso que às vezes vai fazer mais efeito, às vezes até mais do que aquilo que eu estou falando para ele. É envolver primeiro numa energia boa, né, de compreensão, de bondade, de aceitação, e depois colocar às vezes o que eu penso sobre aquilo. Com certeza vai ser diferente de eu sair gritando, falando, xingando. Eu acho que por aí os resultados não são muito bons, geralmente, né? A gente não pode generalizar. Amigos que se afastam. Reprovação não trará nenhum de volta. E se realmente estão eles em tua estima, é justo reconhecer que necessitam muito mais de bênção do que reprovação. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Alguém que se afasta. E às vezes, né, a gente nem entende muito bem por que se afastou. Às vezes a gente tenta procurar e, né, a pessoa não dá abertura, né? Se eu vou com a crítica também, com a reprovação, como fala, se eu já vou e procuro, já criticando, já jogando um caminhão em cima, eu não estou nem dando oportunidade da gente sentar, conversar e entender por que ele se afastou. Ou às vezes eu provoquei aquilo e não estou nem percebendo direito o que eu fiz para aquilo acontecer. Num clima mais tranquilo, de mais calma, de menos reprovação, com certeza a gente vai conseguir conversar. Tá certo que tem pessoas às vezes que são mais difíceis, né? A gente nunca pode generalizar, são pessoas e pessoas. Tem pessoas às vezes que se afastam, muito revoltadas, e às vezes você nunca nem sabe, às vezes nunca vai saber o porquê, né? Mas eu acho que vai muito da nossa postura, como eu falei aqui do parente difícil. Quando eu me coloco com essa energia de entendimento, de aceitação, de compreensão, de a gente se entender, é muito mais provável que isso aconteça, né? Acidentes reclamando socorro. Desespero não se te fará útil, mas o espírito de iniciativa e de apoio fraternal conseguirá o concurso providencial da tua presença. É a mesma coisa, um acidente reclamando socorro, uma situação de socorro, né? Alguma coisa aconteceu grave. Se eu vou com mais calma, se eu vou respirando fundo, né? Como fala aqui, o desespero nunca será útil. Porque o desespero nos afeta aonde? Aqui, né? A gente começa a não raciocinar direito, que a gente dispersa, a gente gastando energia à toa, e na emoção, que é outra coisa devastadora quando está em desequilíbrio. Quando eu estou em desespero, eu estou em desequilíbrio. O meu mental, o meu emocional, numa hora dessa, não vai ajudar, não vai ter a solução melhor para aquele momento. Seja lá o que for, uma situação que requer socorro, quanto mais calmo e tranquilo a gente conseguir ficar, mais eu vou poder ajudar. Fofocas, boatos.
Usa o teu arquivo do silêncio. Hoje a gente fala muito, né, que quando existe uma fofoca e ela vai passando de um para o outro, a hora que ela chega em alguém que não dá continuidade, ela vai parar ali. Às vezes os outros podem até espalhar mais, mas eu me proponho a não espalhar uma fofoca, né, um boato, porque muitas vezes o que a gente está fazendo com o outro, né? A gente está criando situações que às vezes não são verídicas, às vezes elas estão aumentadas, às vezes era uma coisa assim, a coisa já virou assim, né? Como a gente fala o telefone sem fio, que a gente brincava de criança, né? De a gente fala uma coisa, no final da brincadeira a coisa já era outra, né? Ou então a coisa estava 3 vezes maior do que começou. E é isso que provoca, né, a fofoca. E na fofoca tem o quê? Na fofoca tem má intenção, não é? Quando eu entro na fofoca e eu vou criticar, então a energia não é boa. Então, geralmente, o que vai acontecer ali, aonde a gente vai parar, não vai ser bom. Nem para a pessoa que está vivendo aquilo, mas nem para mim também. E estou gerando, e estou aumentando, e estou dando vazão a uma coisa, né? Em ambiente de trabalho, isso é devastador, não é? Acho que todo mundo já viu isso. Às vezes, eu conheço pessoas que perderam o emprego por causa de um boato. Olha onde a coisa pode chegar, né? Então, numa hora dessa, quando chega para mim, a minha postura melhor é não dou continuidade naquilo. De mim não vai continuar. E com certeza eu vou ajudar, eu vou estar ajudando, né? Acusações contra alguém. Eis chegado um grande momento para o exercício da caridade. O boato às vezes, a fofoca às vezes cai também, né, nesse ponto. Alguém é acusado de alguma coisa, ele tendo culpa ou não, a acusação sempre vai ser ruim. Quando a pessoa não tem culpa, às vezes ela entra, né, naquela coisa mesmo de se sentir injustiçada, e eu estou provocando isso, né, em alguém. O silêncio, como fala aqui, é como uma coisa da fofoca, eu interromper, né, o silêncio e o exercício da caridade. A gente não imagina o quanto a gente faz caridade dando apoio, né, para alguém que está passando por uma acusação, mesmo que ela tenha culpa. Se uma pessoa está sendo acusada de algo e já tem 500 pessoas acusando, eu vou ser mais um, eu posso fazer um outro papel nesse momento, não posso? Mesmo que ela tenha culpa. Eu posso ser mais solidário, eu posso ser mais caridoso, né? Tentando ajudar no que eu puder. Se a pessoa não quer ajuda, a gente se afasta e deixa. Mas a caridade, esse tipo de caridade, que a gente chama de caridade moral, a gente não imagina como isso faz bem, como isso ajuda. E às vezes essa pessoa que está sendo acusada, se ela tem culpa, ela vai raciocinar muito mais quando ela recebe uma energia caridosa do que quando ela recebe só um caminhão de críticas. Essas coisas a gente pode fazer, sabe? No dia a dia, eu acho importante essas coisas, né, que a gente vai falando, porque são situações que a gente vive no dia a dia. E a gente não se dá conta o quanto bem a gente pode fazer, mudando essas atitudes, né? Em qualquer crise do cotidiano, recordemos que a criação de Deus está iluminada pela eficiência, mas sem qualquer marca de pressa. É o que eu falei agora do cotidiano. Nas crises do cotidiano, a criação de Deus, que somos nós, está iluminada
pela eficiência, mas sem pressa. A ansiedade, mais uma vez eu falo, a ansiedade ela está muito presente, ela às vezes ela acaba provocando isso, né? Em muitas situações, em muitas pessoas, a pressa de resolver algo, a pressa de sair de uma situação. Então, quando ele fala que nós somos criados iluminados, a criação é iluminada, então todos nós somos iluminados. E a gente tem o tempo necessário para viver as coisas, para aprender com as coisas, porque a pressa nunca é benéfica. Mesmo que alguma coisa tenha que sair num tempo, se eu entrar na ansiedade, né, na preocupação de que aquilo tem que ser resolvido logo, eu vou acabar atrapalhando. Às vezes eu me desgasto, eu não rendo o tanto que eu poderia, ou eu desgasto alguém que está na situação, ou eu desgasto alguém que está numa situação que precisa sair melhor daquilo, e eu, às vezes, tentando ajudar, com a minha ansiedade, eu só atrapalho. Então, são situações que eu acho muito interessante, né, nesse livrinho, do nosso dia a dia, da gente viver. Que nem essa lição fala, né, dos conflitos e principalmente de a gente ter calma, aceitação, de a gente ter, porque através disso a gente rende melhor, a gente enxerga melhor, a gente sente melhor as situações, não gasta energia à toa, não desgasta o outro, que às vezes está envolvido também, e agradece, né? Eu acho que o primeiro passo é a aceitação e agradecimento da gente poder ter essa noção, essa consciência de poder fazer a coisa com mais calma. Porque a confiança que eu tenho nele me dá isso. Se eu cultivar isso todo dia, eu vou conseguir viver com mais calma tudo na minha vida. Tá bom, gente? Paz para vocês. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais a esta oportunidade. E antes de nós iniciarmos, né, eu estava ali ouvindo o que a Malu estava colocando com referência ao livro. De quanto que é o livro? 1940. Será que ele está atual em nós? O Evangelho, 1856. Será que ele está ainda? Olha, assim, é uma meditação, para a gente repensar um pouco. Quanto tempo nós estamos levando, e se é que estamos nos amadurecendo, das lições que estamos recebendo, né? Quantos já ouviram esse livro desde 1940? Quantos realmente absorveram esses estudos? Quantas vezes ainda nós vamos ter que ficar lendo o Evangelho, né, para que a gente possa alcançar o equilíbrio? Então, isso só depende de nós mesmos. É claro que as épocas são diferentes. Os nossos pensamentos, as atitudes, o momento do planeta em 1940 era bem diferente do que nós estamos vivendo hoje, né? E tínhamos ali uma situação muito mais assim, suave, eu entendo, nas questões morais, nas questões de relacionamento, mais difíceis talvez nas questões da praticidade de se viver, né, da modernidade. Mas, por outro lado, hoje eu acabo, assim, a gente tem um perfume, assim, de esperança. Por quê? A gente tem ouvido de muitos de vocês, como você está? Estou bem, melhorei. Olha que coisa mais gostosa que a gente está recebendo. Então, eu acho que algo diferente está acontecendo conosco. A partir do momento que nós estamos numa casa espírita, num templo religioso, não importa,
e nós nos predispomos a emprestar os nossos ouvidos para compreender e entender e nos melhorarmos, já é uma evolução bem grande para nós. Significa que nós estamos alcançando, nós estamos evoluindo, estamos buscando algo diferente. Antes nós ouvimos, não, eu sou espírita. Tá, quem quem foi o codificador da doutrina espírita? Não, eu sou espírita, não sabia. Então hoje nós estamos, eu posso dizer assim, com bastante firmeza, que nós estamos melhorando. Estamos batendo, toda vez que estamos aqui, estamos batendo o Evangelho, essas lições que nós vamos ouvindo, vai batendo aos nossos ouvidos, e isso vai, de uma certa forma, nos amadurecendo. Então não fique triste se nós insistirmos com o Evangelho, com o sinal verde que tem às segundas-feiras. São todos eles importantes para o nosso crescimento e aperfeiçoamento moral e espiritual ao mesmo tempo. Então, que nós aproveitemos esses momentos. Quanto é bom estarmos aqui por meia hora, 40 minutos, talvez enriquecendo o nosso espírito. E hoje nós estamos aqui no grupo Recomeço, Grupo Espírita Fraternal Recomeço, aqui no bairro do Jordanópolis, e é mais uma oportunidade de nós levarmos a nossa palavra, a palavra de Jesus, para muitas pessoas, muitas que até não puderam estar presentes, não estão em casa, não conseguem, E a gente, a gente vê os comentários, eu ouço a sua palestra, eu tenho ouvido, nossa, isso está me fazendo tão bem. Então nos fortalece para nós continuarmos o nosso trabalho, não é verdade? Eu acho que isso faz muito bem a todos nós. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria apenas de reforçar a necessidade do Evangelho no lar, não deixarmos de praticar esse exercício que é tão importante para o equilíbrio da nossa casa. É lá que nós aprendemos a conviver com os nossos principais inimigos em outras vidas. Quero deixar bem claro, porque se estamos na mesma família ali, pai, mãe, filho, vocês podem ter certeza que lá, numa outra vida, nós deixamos algo passar. Estamos presentes hoje, vivenciando, para nós estarmos juntos, aprendendo juntos e amadurecendo juntos, perdoando. Pai perdoando filho, perdoando esposa, enfim, é um exercício que a gente vai continuar ainda, exercitando hoje com os esclarecimentos e com aquilo que nos traz. Por exemplo, o Evangelho, que eu estou aqui acabando de falar, é importantíssimo, porque ele acalma, ele apazigua, ele faz com que a gente tenha uma proteção especial nos nossos lares. Acende-se lá uma luz importante. Quando eu estiver meio aperreado, quando eu estiver meio cabisbaixo, não vou fazer. Faça. É aí que você precisa realmente exercitar o Evangelho. Porque quando a gente está bem, é fácil. Vamos fazer quando a gente... vamos fazer todos os dias que eu programei. Mas nunca deixe de fazer naquele dia que eu não estou bem. Hoje eu não vou fazer, vou viajar, estou fora, recebi uma visita. Não importa. Se é uma visita costumeira, convide para participar do Evangelho. Se é uma que não tem muita intimidade, eu peço para você retornar daqui a pouco, daqui 15 minutinhos. Estamos fazendo uma oração. Não ter vergonha, às vezes, de dizer a verdade. Estou fazendo uma oração. É um exemplo que você possa dar para quem não tem um hábito. E se aquele que não quer ouvir, que seja um dos nossos filhos, parentes, que não queira, não tem problema. Não insista, mas faça o Evangelho em voz alta, para que, de uma certa forma, além de nós, alguém mais possa estar ouvindo. Eu tenho certeza que isso penetra na consciência.
e é importante, né? Sem contar o benefício que traz para o nosso lar de iluminar, nos proteger das interferências desse convívio familiar e das dificuldades dos ataques, vamos dizer assim, que nós temos do lado de fora. Tá certo? Então que a gente se fortaleça, aqui, em casa, aonde quer que eu esteja. Muitas vezes eu estou no escritório, eu estou ali meio, né, estou num lugar de trabalho, dá uma paradinha, vai na toalete, faz uma oração, pede ajuda ao Pai, pede ajuda a Jesus, pede ajuda ao irmão José, ele pode nos ajudar, né? A espiritualidade maior pode sim estar conosco nos momentos mais difíceis, tá bom? Então vamos lá. Então vamos fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando os braços, as pernas. Um colóquio amoroso com Jesus de agradecimento por mais esta oportunidade, onde irmãos de luz carinhosamente prepararam este ambiente para nos receber. E eles, com muito carinho, com muito cuidado, se posicionam aos nossos lados, para que em pensamento eu possa transmitir a eles as minhas necessidades, os meus desejos, aquilo que eu mais estou precisando hoje. Pode ser a cura, tratamento de cura, pode ser por um fortalecimento pessoal, por um bom emprego, por um bom estudo, por um bom posicionamento, para que nunca me falte nada de que eu precise para viver neste planeta, para que meu dia seja bom, fortalecido, que pensamentos negativos, que ações negativas passem bem distante de mim, que através da luz que eu faço e crio e imagino ao meu redor, crie todo esse processo de proteção. E esta luz que ora formamos nesta casa, esta corrente de luz que aqui formamos, vamos também direcionar, vamos contemplar aqueles que aqui não puderam estar presentes, aqueles familiares que também ficaram em casa, aqueles que estão mais distantes, que através do meu pensamento eu posso alcançar qualquer que seja a distância e jogar jogos de luz, de paz, de esperança, de cura, aqueles que estão nesse instante em nossos pensamentos. E assim, da mesma forma, eu posso vibrar pelo meu bairro, pela minha cidade, pelo meu país, Brasil, terra abençoada, pelo nosso planeta, que carinhosamente nos recebeu e nos dá tudo aquilo que precisamos para o nosso crescimento espiritual. E assim, Pai, com muito carinho nos ajoelhamos a Teus pés nesse instante para dizer-te: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos tem ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Que assim seja. E com muito carinho, vamos receber a nossa palestrante de hoje, a Vanice, que nos trará com muito carinho, com muitos exemplos, eu sei que está preparada lá com os livros, né? O que Jesus quis nos dizer e que nós possamos, mais esta noite, captar, entender as lições para o nosso próprio bem e futuro, espiritual e material. Uma boa palestra para todos e que tenham um bom retorno para as vossas casas.
dar uma olhadinha na hora, né? Boa noite. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos mais uma vez para esta noite de muita luz e que seja luz, né? Antes de mais nada, sou muito grata a esta casa que me oferece mais uma oportunidade de unirmos as nossas intenções na busca do bem, na busca do melhor, né? E que assim seja. Que todas as palavras ditas aqui hoje sejam imantadas de muita sabedoria e que possamos absorver uma por uma, fazendo as nossas transformações internas, né? Hoje a gente vai falar de despertar autoestima e felicidade. Só que é tanta coisa para se falar sobre isso que a gente vai resumir numa única palavrinha bem curtinha: fé. Quem nunca ouviu falar de fé? Quem já ouviu falar de fé? A gente já está cansado, né? Mais uma vez esse assunto. Mas como foi falado aqui, hoje já foi falado, quem aqui já sabe tudo sobre fé? Quem aqui já tem uma fé inabalável? Que levante a mão, né? Eu confesso que eu sempre tive assim uma certa dificuldade em entender esse assunto. Parecia para mim assim um assunto muito abstrato. Eu nunca consegui entender muito bem o que é fé. Talvez porque nós todos venhamos de crenças muito antigas, onde não era muito bem explicado, né? Nós trazemos toda uma carga, herança de outras religiões que não explicaram muito bem o que significa fé, que na verdade impuseram através dos seus dogmas, né? Porque toda religião, a maioria delas, tem muitos dogmas que são impostos aos seus adeptos, né? Para você fazer parte daquele grupo, você precisa se enquadrar naqueles dogmas, né? E nem sempre esses dogmas nos revelam as verdades espirituais, né? Eles têm um fundo para segurar as pessoas, um fundo que nos transmite medo na maioria das vezes, né? Nos transmite uma coisa assim de sobrenatural diante da religião, né? As religiões, elas se apoderaram da figura de Jesus Cristo para ter o poder sobre as pessoas. Então eles colocaram Jesus como alguém que realizava coisas sobrenaturais, né? Os seus milagres eram vistos como coisas sobrenaturais, ninguém podia explicar. Então ele era o supra-sumo, então se apoderaram da imagem dele, quando na verdade ele era um homem muito sábio, muito estudioso, e que através dos seus feitos, dos seus exemplos e das suas palavras, ele vinha nos transmitir aquilo que até hoje nós ainda não aprendemos. Ele vinha transmitir muitos ensinamentos que vinham nos despertar, que vinham falar da nossa autoestima e que vinham falar do verdadeiro caminho para a felicidade. Ele nunca impôs dogmas às pessoas, muito pelo contrário, ele tinha ações fraternais. Ele tinha palavras amorosas, sábias e justas. Muitas vezes poderia parecer severo até, mas era justo, era bondoso. Então, quando nós nos atrelamos a algumas crenças
religiosas que nos trazem essa fé cega. O que é a fé cega? Até anotei aqui, né? Deixa eu ver. Para poder falar direitinho. Essa mesa tá pequena. Então, a fé cega é aquela fé imposta e transmitida através das gerações. Porque nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, com as pessoas mais velhas, né? Então elas são impostas e transmitidas através das gerações. A fé cega não questiona, simplesmente aceita tanto o falso como o verdadeiro. E em excesso nos leva ao fanatismo. Então o que é a fé cega? É aquela que você não tem vontade de questionar. Mas por quê? Mas o que é Deus? Né? Algumas crenças, elas não te levam a pensar. Por que Deus é amor? Não te faz pensar. Deus é amor, acabou, pronto. Deus é aquele velho de barbinha que está lá no céu, no meio das nuvens, e que você vai ver quando você morrer, se você for bonzinho. Né? Mais ou menos assim, né? Que nos foi ensinado. Então é uma fé cega. É assim porque é. Não questiona. E você simplesmente aceita. Porque você quer se enquadrar aqueles dogmas. Né? Você quer estar dentro daquele grupo. Então você aceita. Simplesmente. E acaba se acostumando a isso. E o que é a fé raciocinada? Tudo isso está no Evangelho, tá? A fé raciocinada, aquela que tem por base a verdade. A simplicidade, que não teme o progresso dos conhecimentos. É sólida porque é verdadeira, é robusta e inabalável. Então a fé verdadeira, aquela que te fala, que te mostra e que te dá a compreensão daquilo que ela está falando. Né? Por que a gente fala tanto aqui em estudar? Né? Porque não adianta a gente vir aqui e falar. O que eu estou falando para vocês é o que eu li, é o que eu entendi. Eu não sei nada mais do que vocês. Né? Eu li e estou passando aqui para vocês o que eu li. E até passo a fonte para vocês. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que vem trazer essas informações. Então nós temos que escutar aqui, chegar em casa e ler. E ler uma vez só? Ler muitas vezes, né? Você já pegou um livro, leu e guardou lá na estante. E daqui 5 anos, você vai ler ele de novo. Como é que cai aquele livro pela segunda vez? Com outros olhos, você vê ele com outros olhos. Você vê detalhes que você ainda não tinha visto. E foi assim que aconteceu comigo hoje, porque quando eu fui ler esse tema no Evangelho, e olha que eu já li o Evangelho, faz não sei quantos anos que eu faço o Evangelho no lar, e a gente acaba lendo as mesmas lições, né? Eu já li muitas vezes, e ainda não tinha me caído esse tema sobre a fé. E quando eu li hoje, parece que se acendeu uma luz na hora que eu estava lendo. Talvez eu não consiga transmitir para vocês o meu entendimento real, mas foi muito diferente de todas as vezes que eu já li. Por isso que é importante, não se contente com o que você escuta aqui. Às vezes o que nós escutamos aqui, e sempre, é muito raso, porque cada um de nós somos um universo. Né? Nós temos dentro de nós um conteúdo imenso que carregamos por muito, muito tempo. Então cai em cada um de nós de uma forma diferente. Então não se contente, questione. Vai lá, chega em casa e lê o capítulo 19. É maravilhoso, porque assim como já foi dito também, ele foi escrito em 1859, acho que foi, 56, ele é muito atual. Nós ainda não conseguimos entender o que está escrito aqui. Esse código maravilhoso de boa moral, de boa conduta.
Então, quando ele começa aqui, ele vem falar do poder da fé. Então, conta um caso aqui, que Jesus foi chamado por uma pessoa que tinha um filho pequeno e ele estava obsediado. Aqui no livro, né, pela época que ele fala que ele estava em poder de um demônio. Mas hoje a gente entende, né, o que é um demônio, né? São espíritos obsessores, que nós chamamos também, né? Que tem todo um entendimento sobre isso. Não é um espírito criminoso, é um obsessor, um espírito doente, né? E esse menino, ele ficava prostrado, ele desmaiava, porque era uma obsessão já bem avançada. Então chamaram os discípulos, mas eles não conseguiram resolver a situação do menino. Então foram até Jesus, foram na fonte. E Jesus foi lá, atendeu e resolveu na hora a situação, né? O menino ficou livre, né, daquela obsessão. Então os discípulos perguntaram para Jesus por que eles, com o conhecimento que eles já tinham, né, e com a autoridade que Jesus delegava a eles não conseguiram fazer, né, livrar o menino da obsessão. E Jesus simplesmente respondeu: pois eu vos digo em verdade, que se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então já começa assim com uma chibatada, né? A sua fé ainda é insignificante. Mas tem uma lição grandiosa nesta única frase de Jesus. Então a gente precisa entender o que é a fé verdadeira, para a gente entender essa frase, né? Olha o poder que nós temos. O que é a fé? Se nós perguntarmos para a maioria das pessoas, o que você entende como fé? Né? Pensa aí, né, você, o que é fé para você? É acreditar. A maioria de nós responderia isso, né? Fé é acreditar em algo que eu não vejo, né, mas eu sinto, é acreditar. Ok, fé é acreditar, mas não é simplesmente acreditar. É muito mais do que isso, é confiar, é crer inabalavelmente, como foi dito, né? A fé verdadeira, ela deve ser inabalável. A fé não é algo que nos é passado de uma pessoa a outra. A fé é algo que cada um de nós individualmente vamos construir ao longo da nossa existência. Algumas pessoas já aprenderam um pouco mais em outras vivências, né? Então parece muito simples, desde muito novas, elas demonstram esta fé inabalável. Mas a maioria de nós ainda estamos construindo a nossa fé. E nessa construção é importantíssimo termos a verdade, buscarmos conhecimento e principalmente a compreensão e a prática desse conhecimento. Isso é a construção da nossa fé. Fé é uma força que está dentro de cada um de nós. Quando eu falo assim, eu creio, mas eu estou crendo com a minha mente. Eu creio com os meus pensamentos. Mas a fé verdadeira é confiança. A confiança, ela é um sentimento. Então eu preciso alinhar o meu sentimento com o meu pensamento. O nosso coração, né, é este vórtice, que é o chakra cardíaco. É aqui que nós trabalhamos todos os nossos sentimentos, as nossas emoções. E ele é potencialmente 5.000 vezes mais forte do que o nosso pensamento. Então não adianta eu pensar, eu creio. Eu estou falando com a minha boca, com a minha palavra e com o meu pensamento. Mas o que está ali que eu não posso ver? Qual é o sentimento que eu estou trazendo?
Porque é muito fácil falar uma coisa e sentir outra, né? A gente está super acostumado a fazer isso. O tempo todo no nosso dia a dia a gente faz isso. Às vezes até obrigado e às vezes como um vício. Nós falamos uma coisa, mas sentimos outra, pensamos outra. Não existe a coerência. A fé verdadeira é esta coerência. É pensar, é formar um sistema de crenças inteligente, né? Porque quando eu estudo, quando eu busco conhecimento, quando eu troco conhecimento com as pessoas, eu estou usando a minha inteligência, que é um atributo do espírito. Estou usando a minha inteligência. Aí eu só preciso alinhar o meu sentimento com os meus pensamentos. Aí eu estou construindo a fé verdadeira. A fé verdadeira é um conjunto de virtudes. Não é simplesmente dizer eu creio. É um conjunto de virtudes. Então eu preciso estar alinhado. Pensamento, palavra, sentimento e ações. No meu dia a dia eu preciso ter ações mais puras. Para purificar o meu coração. E quando eu consigo todo esse processo verdadeiramente, sem mentir para mim mesmo, né? Porque se eu falo uma coisa e sinto outra, eu estou mentindo somente para mim. Eu estou me enganando. Eu estou adiando o meu processo de evolução espiritual, né? Então eu preciso ser muito verdadeiro comigo. Criar a minha fé, né? Esse processo criativo de fé verdadeira, coerente, com inteligência, com honestidade, só para comigo mesmo. E quando eu consigo isso, ao passo que eu consigo isso, não é de um dia para o outro. É por isso que a gente vem aqui toda semana, né? É por isso que a gente escuta sobre fé muitas e muitas e muitas vezes, até cair a ficha, até acontecer aquele despertar verdadeiro. Nossa, eu não tinha visto por esse lado. E nesse passo a passo, nós vamos construindo uma fé inabalável. Tem um pedacinho aqui também no capítulo, que vem falar assim, ó, a fé necessita de uma base. E essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Então, precisamos usar a nossa inteligência para criar esta base verdadeira. Para acreditar, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, não adianta eu jogar aqui para vocês o que eu estou falando. Vocês precisam entender. E como que você vai entender? Não é só ouvindo e levando lá para casa e chegando lá em casa assim, nossa, você devia estar na palestra hoje, né? Que a gente gosta de fazer. Não, é chegar lá em casa e ler esse capítulo uma vez, meditar sobre ele. Daqui uns dias, ler de novo, porque a nossa percepção vai mudando. A fé cega não pertence mais a este tempo, já deu, né? Só Jesus que esteve aqui nos trazendo esse alerta já faz mais de 2000 anos. Mas fora ele, antes dele, já tiveram outros. Não na mesma magnitude, mas muito bons, que também vieram tentar nos ajudar a despertar. Então já não é mais tempo de ter fé cega. Né? Não é mais só aceitar, engolir. Não, vamos usar a nossa inteligência. É precisamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se, exigindo ao homem a renúncia ao raciocínio e ao livre arbítrio, preciosos dons do Espírito. Então, o que acontece? A fé cega, aquilo que nos é imposto, fere o nosso livre-arbítrio, que é uma das maiores leis universais. Nem mesmo os espíritos de luz
né, por todo o estudo que a gente faz e a gente vê eles falando, um mentor, um espírito muito iluminado, por que parece que eles não podem nos ajudar na hora que mais nós precisamos? A gente vai lá, ora, põe na caixinha de pedidos lá, mas o nosso pedido parece que não é atendido. Cadê o nosso mentor? Cadê os espíritos de luz que nos acompanham? Não é as perguntas que a gente faz? Mas por que eles não resolvem o nosso... Eles podiam fazer assim, ó, e resolver o nosso problema. Porque eles já entendem o processo do pensamento e conseguem plasmar o que eles quiserem aqui entre nós. Mas por que eles não fazem isso? Por que ele não entra ali na porta bonito, aqui um mentor iluminado, vem aqui e fala para nós? Porque eles não estão para resolver os nossos problemas, porque seria a intervenção no nosso livre-arbítrio. E por que nós admitimos que dogmas e crenças interfiram no nosso livre-arbítrio, na nossa livre escolha? Quando nós admitimos uma imposição, você não pode ir por aquele caminho, você tem que ir por esse caminho, você tem que dar tal coisa, você não pode cortar o cabelo. Desculpa aí, né? Mas esse pode, esse não pode, está ferindo a nossa livre escolha. Nós podemos escolher o que nós quisermos. E a nossa mente vai se viciando apenas a aceitar. Então este é o caminho da construção da nossa fé. A fé não é algo que nós pedimos a Deus, né? Outra coisa que nós ainda não sabemos fazer é orar, né? Porque quando nós vamos orar, eu aposto que agora a intenção de todos nós, quando nós vemos esse tema, é pedir durante as nossas... Nossa, Deus, aumente a minha fé, né? Nós vamos pedir isso para Ele hoje. Não adianta pedir, porque primeiro, Ele já conhece as nossas necessidades. Então não adianta pedir. E segundo, porque não é questão de nos ser dado de presente, é uma construção. Cada um vai criar a sua própria fé. E o que é a fé verdadeira? O que a fé faz? O que ela faz por nós? Como eu disse, a fé é um processo onde nós pensamos criando ondas magnéticas e impulsionamos com o nosso desejo, a nossa vontade, né? Então assim, às vezes você conhece uma pessoa que tem muita fé, porque ela ora, porque ela ajuda as pessoas, então você vai lá e fala assim, ora por mim, porque eu preciso de tal coisa. Aí a pessoa vai lá, vai orar por você. Por que ela faz isso? Aqui nesse capítulo também fala sobre o magnetismo, que é mais um ingrediente que impulsiona a nossa fé. É uma ferramenta dentro do nosso processo de fé. Porque se a minha fé é forte, é sólida, é inabalável, eu consigo, com o meu magnetismo, realizar tudo o que eu desejo. Tudo que esses coaches estão falando por aí hoje, porque está super na moda, não é nada mais do que isso. É que como nós estamos numa casa de oração, parece um tema estritamente religioso. E talvez por isso que até hoje eu não tinha entendido a questão da fé. Mas a fé não é apenas religiosa. É também dentro da nossa religiosidade, não na religião, na nossa religiosidade, na nossa espiritualidade, mas é também uma questão de autoestima no nosso dia a dia. A nossa autoestima baixa enfraquece a nossa fé, porque a fé é quando nós acreditamos numa força grandiosa, que no momento estamos chamando de Deus. Então nós acreditamos que existe essa força, que nos alimenta, que nos conduz diariamente. Mas se eu acredito nessa força, e eu acredito que eu sou filho desta força, essa força está em mim. Eu não carrego a genética dos meus pais? E em algum momento eu vou expressar características
iguais a dos meus pais, né? Ora do meu pai, ora da minha mãe, mas é a genética que eu herdei. Nós herdamos a genética do nosso pai, de Deus, desta força criadora. Se ele é força criadora, o que eu sou? Eu sou um co-criador. Eu tenho essa força criadora dentro de mim. E a minha fé inabalável vai me dar condições de eu criar aquilo que eu quiser. Por que nós não conseguimos criar aquilo que nós queremos? Por uma questão de autoestima, nós não acreditamos em nós mesmos. Você confia totalmente em você? Né? Faça essa pergunta para você mesmo. Talvez confie, talvez você tenha uma boa autoestima, mas vale a pena nós fazermos essa pergunta todos os dias. Eu confio em mim? Eu sou capaz de atingir o alvo que eu estou almejando? Eu tenho essa capacidade? Todos os dias nós devemos perguntar. Isso faz parte da construção da nossa fé. Se eu acredito em Deus, como que eu não acredito em mim? É uma pergunta a se fazer e a se trabalhar. Eu acredito que todos nós ainda temos algo a trabalhar nesse sentido. Então a fé é isso, a fé é essa força poderosa que está latente dentro de nós. Ela está lá. Algumas estão despertando, algumas já despertaram, outras estão bem adormecidas. Então é isso que nós precisamos trabalhar todos os dias. Esta crença em nós mesmos, esta confiança em nós mesmos, porque nós somos todos filhos de Deus. Imagem e semelhança. Imagem e semelhança é nos dons divinos, porque Deus não tem forma. E Ele está agindo através de nós, em tudo o que nós fazemos. Então, quando eu xingo alguém, eu estou fazendo com que essa força se expresse através de mim de uma forma horrível, negativa. E eu estou falando só de xingar, né? Imagina quantas outras coisas que nós temos a capacidade de fazer. Aí eu peguei também um textinho aqui de um autor desconhecido, tá? Pra gente ir encerrando aqui. A fé divina e a fé humana, que está também no Evangelho. As religiões se apossaram da figura poderosa de Jesus Cristo para impor deliberadamente seus dogmas limitantes e castradores. Jesus não criou religião alguma. Você já viu em algum lugar falando que Jesus criou o cristianismo ou qualquer outra religião? Vale a pena estudar um pouco sobre isso, né? Um espírito de alta patente e infinita sabedoria veio até a nossa humanidade simplesmente por amor. Nunca feriu um sequer livre-arbítrio. Somente ensinou com a palavra e, sobretudo, com seus exemplos de fraternidade que todos nós somos filhos de Deus. E como tal, devemos resgatar as potências infinitas em nós depositadas. Sois deuses, nos disse, e podeis realizar muito mais do que eu. São palavras de Jesus. Nós precisamos acordar para a nossa própria realidade. Ter fé em Deus é ter fé em nós mesmos. Nós somos a manifestação divina de Deus na Terra. Então, fica aqui esta reflexão para a semana. E assim, leia o capítulo 19 do Evangelho, não importa quantas vezes você já viu. Talvez hoje você tenha um olhar um pouco diferenciado. Talvez a semana que vem, mais diferenciado ainda. E é assim que nós vamos construindo o nosso interior mais puro, mais forte.
a fé inabalável, né? Aí eu tenho um livrinho aqui muito bom do irmão José, porque quarta-feira é o dia do irmão José, e veio bem a calhar essa lição aqui, ó, novos hábitos de fé. Esse aqui é para nós, espíritas. Uma das funções do espiritismo é a de criar novos hábitos em seus adeptos no campo milenar de manifestação passiva da fé religiosa. Então chega de manifestação passiva da nossa fé. Nós precisamos questionar mais, nós precisamos estudar, ler, trocar informação. Assim, não apenas não lhe frequentarás as reuniões ouvindo as substanciosas preleções que são feitas por seus expositores, a fim de comentá-las depois. Então não é só vir aqui, escutar e encerrou. Chega em casa, faça uma boa reflexão, né? Leia, anota, faz um livrinho de anotação, isso é fundamental para quem quer estudar mesmo. Não somente lhe auferirás o benefício da transfusão de energias através do passe, como quem se submete a uma operação para se libertar das más influências. Às vezes a gente está com pressa, hoje é dia de centro, hoje é dia de passe, aí chega aqui na hora do passe, toma o passe, agora eu tô bem. Vai ajudar? Só naquele instante, tá? Porque se não houver uma movimentação interna, o passe não resolve os nossos problemas. Não apenas procurarás contato com o mais além, na expectativa de solução pronta e imediata para os teus problemas cotidianos. É o que eu falei, às vezes a gente quer fazer uma consulta com um espírito, né? Seja na casa espírita, seja por aí que tem pessoas que fazem esse trabalho. Eu vou passar lá porque eu preciso de uma orientação para me falar o que eu tenho que fazer para resolver o meu problema. Espírito de luz não se submete a esses trabalhos, porque eles não querem interferir no nosso livre-arbítrio. O problema é nosso, nós temos que resolvê-lo, né? Não somente solicitarás providências para que determinado espírito obsessor seja doutrinado e sumariamente afastado de seus caminhos, né? Aí a gente vai fazer um tratamento na casa espírita de desobsessão. Aí fiz o meu tratamento, acabou, tô me sentindo super bem, acho que esse obsessor já me deixou, acabou, eu não procuro mais, eu não estudo, eu não faço mais nada. Eu não faço uma leitura, não escuto uma palestra, eu tô bem já, né? Se te dizes seguidor da doutrina espírita e ainda não conseguiste compreender a necessidade de descruzar os braços, começando a agir no bem que te compete, da mensagem que ela veicula, ainda não entendeste patavina, né? Então, o que ele está falando? Novos hábitos de fé, né? Para construir aquela fé inabalável, nós precisamos agir, nós precisamos trabalhar. Não é só esperar que alguém ore por nós, receber um passe, escutar a palestra com o pensamento lá na janta que eu vou fazer quando eu chegar, né? Não, a gente precisa trabalhar. Eu tô aqui, eu vou aproveitar esse momento ao máximo. Eu vou escutar, eu vou ver se eu entendo, eu vou ver se isso está certo. Então, quando eu chegar em casa, eu vou ler mais uma vez, eu vou ver se eu entendo, eu vou estudar um pouquinho, eu vou cuidar dos meus pensamentos. É um trabalho em conjunto. A espiritualidade nos ajuda, mas nós precisamos ajudar, né? Precisamos fazer a nossa parte, sempre. Gratidão, gente. Muito obrigado por me escutarem. Espero que eu tenha falado muitas abobrinhas e que tenha provocado aí dentro de vocês a vontade de ver se eu falei alguma coisa certa. Então, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Gratidão. Vamos encerrar então? Então vamos dar continuidade ao nosso tratamento, a esta noite abençoada. Vamos acalmando os nossos corações, serenando a nossa mente.
principalmente, neste momento, eu me entrego a esta luz amorosa que me abraça completamente, me envolve, da cabeça aos pés, e me faz flutuar com muita leveza, como se eu estivesse nos braços da minha mãe, com segurança, com paz no coração. Faça uma respiração profunda e suave. Inspira e expira devagar, soltando todo o peso do corpo. Que o tema de hoje seja envolvido no magnetismo de Jesus e que possamos absorvê-lo com humildade, com aceitação, com alegria, alegria de viver. Que o convite do Mestre se faça presente todos os dias na minha mente, movimentando o meu coração na direção do amor, da paz, da felicidade. Eu me comprometo a fazer a minha parte, buscar o conhecimento e aplicá-lo nos meus pensamentos e nas minhas atitudes. Gratidão à grande força criadora que me permite estar aqui neste momento, gozando desta paz profunda, aliviando os meus pensamentos, fortalecendo a minha fé e a minha esperança, porque amanhã será um dia iluminado. Graças a Deus.